Estamos agora iniciando um novo capítulo em Zacarias 6. Estamos também chegando à última das 8 visões, né? Deus deu 8 visões, aparentemente na sequência, para Zacarias. E agora estamos chegando à última dessas 8 visões. Elas formam um conjunto, elas formam uma sequência também. Provavelmente numa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as 8, como elas formam esse conjunto e a sequência, e tentar entender melhor a mensagem, porque tem uma mensagem de cada visão. Cada visão tem uma parte do todo, mas depois que nós terminarmos essa 8ª visão, nós vamos começar, nós podemos ver a mensagem que sai do conjunto, do todo. Todas as 8 visões formam uma mensagem geral, uma mensagem conjunto, completa. Então, nós estamos agora nessa última visão. Nós vimos que nas últimas 2 visões, Deus estava falando sobre tratar com pecado, tratar com purificação. O que nós vimos nas 6ª e 7ª visões era essa parte de como Deus vai tratar com o pecado, como Deus vai lidar com o pecado no meio do povo dele. E lembrando que o tema central de todas essas visões dessa época, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, aqui trata de algumas outras coisas, não só da construção da casa, do templo, mas o tema central é a reconstrução do templo. E foi isso que, por causa disso, que Deus estava mostrando o que viria depois. Quer dizer, a reconstrução da casa era uma retomada. Eles estavam no cativeiro, estavam fora da terra. Deus trouxe um remanescente de volta. Eles já iniciaram a reconstrução do templo, houve um período de interrupção, mas esse projeto da reconstrução do templo foi o que trouxe para os profetas, foi que Deus, por causa disso, Deus revelou para os profetas o que viria depois. E até muito além da reconstrução do templo, ele mostrou esse plano que ele tinha e que tem, de trazer restauração, de trazer renovação de todas as coisas, de trazer o reino de Deus. Então vamos orar pedindo que o Senhor continue revelando para nós hoje, assim como ele revelou para Zacarias, para os profetas, para o povo dele naquela época, que nós possamos ter a revelação de Deus do que ele mostrou, do que ele quis mostrar naquela época, mas principalmente o que Deus quer continuar fazendo, como que nós entramos nessa sequência, como que nós podemos entrar nesse plano de Deus. Senhor Deus, nós queremos estar diante de Ti com corações abertos. Nós não estamos buscando só entendimento, ser os entendidos que sabem tudo sobre as visões de Daniel, de Zacarias. Muito além disso, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos entender o que é que o Senhor está buscando, qual era e continua sendo o Teu foco, o Teu interesse, o Teu coração. E por isso, agora, chegando nessa última das 8 visões, nós queremos realmente compreender um pouco daquilo que o Senhor estava revelando para Zacarias, aquilo que o Senhor deseja mostrar, porque essas coisas ainda não aconteceram. O Senhor mostrou naquela época, fazia parte de uma sequência, mas até hoje essas coisas que estavam lá para eles no futuro distante ainda não aconteceram, por isso são importantes para nós. E pedimos a Tua graça, a Tua revelação neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei aqui um diagrama, uma folha antiga, assim, que já usamos, né, algumas aulas atrás, para sempre lembrar do contexto, porque, como eu falei, nós estamos vendo a 8ª visão, é uma sequência de visões, e essa última visão vai falar sobre
um outro aspecto do processo de Deus, e sempre lembrando que o objetivo final, essa casa, esse templo, seria algo, de certa forma, simbólico, né? Porque Deus não podia ainda habitar de fato em plenitude, isso só acontece nos últimos 2 capítulos da Bíblia, na profecia. Então nós ainda estamos esperando. Claro que tem que ter a volta de Jesus, tem que ter tudo que Jesus vai fazer no milênio, reinando sobre a terra, para chegar a esse ponto final, esse clímax de toda a história, que é Deus vir para habitar para sempre, a fazer a mudança dele, realmente morar pessoalmente, a sua presença conosco. Então esse é o objetivo. Então quando os profetas falavam, mostravam o que Deus vai fazer, o que Deus queria fazer com Israel, depois da construção, nós colocamos até aqui, assim, além da reconstrução, porque Deus queria animá-los para reconstruir o templo, mas ele queria mostrar assim, não é só reconstruir o templo e aí acabou. Tem muita coisa que vai acontecer. Então eu só quero lembrar dessa parte aqui rapidinho antes de começar a olhar para essa 8ª visão, para a gente entender até um pouco do contexto e do porquê, o que está acontecendo nessa última visão. Então nós colocamos aqui que a restauração da casa de Deus precisava ter um sacerdócio purificado e os líderes precisavam depender do poder do Espírito Santo. Isso é Zacarias 3 e 4. Quando Deus mostrou como ele ia purificar Josué, representando o sacerdócio, e como Deus ia capacitar e mover em poder sobrenatural para que Zorobabel pudesse fazer a casa. Então, a restauração da casa de Deus precisa disso. Agora, para Deus habitar na terra, a gente mostrou que isso aqui é a última coisa que vai acontecer e tem a ver com essa 8ª visão. Então, isso nós vimos no profeta Ageu. Ageu falou assim, olha, vocês estão fazendo uma casa e eu ainda vou abalar os céus e a terra, eu vou abalar todas as coisas. Hebreus 12 fala sobre essa profecia e mostra que isso vai acontecer, que antes que possa ter a consumação de todas as coisas, Deus vai, isso é uma necessidade, isso é um requisito. Deus quer estabelecer o seu reino na terra, Deus quer restaurar a pureza e a presença de Deus que tinha no Jardim do Éden. Deus quer vir e cumprir o que não foi realizado no Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden eles só tinham um lugarzinho na terra, mas era para expandir o reino de Deus para toda a terra. Então isso não aconteceu por causa do pecado. E Deus sempre está dizendo, mas um dia vai acontecer. Um dia eu vou encher a terra com a minha glória. Um dia eu vou habitar, eu venho, eu vou morar entre vocês. Não vai ter pecado, toda a criação vai ser restaurada, vai voltar a ser como era no início e muito mais do que no início. Lembrando mais uma vez que o Jardim do Éden era um lugarzinho na terra e saíam 4 rios e a ideia era que a imagem de Deus com Adão e Eva se multiplicando ia subjugar toda a terra, ia restaurar toda a terra, que naquela época já estava em destruição por causa de coisas que tinham acontecido antes. Então, essa visão de Deus habitar na terra é a visão de Deus, é o que Ele quer fazer, e se Ele quer fazer, Ele vai fazer, né? Eu gosto muito da frase de que tudo que Deus começa, Ele vai levar a cabo, Ele vai realizar, Ele vai conseguir fazer o que Ele deseja. Porém, é todo um processo, e é um processo que está durando milhares de anos. Então, Deus está falando, olha, vocês estão reconstruindo o templo, o lugar para a minha habitação, então eu quero mostrar para vocês o que essa casa representa.
Essa casa representa meu plano de vir morar na terra. Essa casa, esse templo, é um ícone, é um símbolo daquilo que um dia vai se tornar uma realidade. Então Deus falou assim: vou habitar na terra, mas lembrem-se que a terra está cheia de reinos humanos, de reinos que se opõem a Deus, a humanidade, mas a humanidade organizada em reinos que seguem a orientação de um outro Senhor, do Deus deste século. Então Deus falou assim, lá em Ageu, ele falou assim: mas um dia eu vou abalar todas as coisas, nos céus e na terra, porque essas fortalezas, esses domínios das forças das trevas ocupam lugares celestiais. Então Deus vai abalar, principalmente a raiz de todo o mal vem dessas forças do mal. Então Deus falou: eu vou abalar as forças, né, quando Joel e outros profetas falavam do dia do Senhor, então ele vai abalar, as estrelas vão cair, a lua vai escurecer. Então ele fala assim dos poderes dos céus, que são representados pelos astros, mas na verdade são essas potestades, todo esse governo, esse sistema do governo do mal, e que estabeleceu sua imagem aqui na terra, a Torre de Babel, tudo que vem ao longo da história. Nós vemos a encarnação do mal em muitos governantes, em muitos impérios, em muitos chefes de impérios e ditadores e todo tipo, assim, às vezes até em líderes religiosos, nós vemos esse sistema do mal, e vimos como na última visão, na sétima visão, a última que nós vimos, como Deus promete tirar essa maldade. Ele promete tirar tudo do meio do seu povo e levar para um lugar distante, onde ele vai poder tratar. É como se fosse a separação do joio e do trigo. Enquanto está tudo entranhado, tudo misturado, Deus não pode tratar com o sistema da Babilônia, porque está em nós, está no nosso meio. Então ele precisa tirar isso, separar, para que ele possa realmente tratar com o mal e destruir o mal. É mais ou menos aquele problema que os médicos enfrentam quando vão combater um câncer. Como é que vai destruir essas células que estão destruindo o organismo sem destruir o organismo? Você mata o câncer, às vezes você acaba matando o paciente. Então Deus precisa tirar isso, separar, para que ele possa eliminar o mal. Então lembra que para o reino de Deus que nós ansiamos, que nós desejamos, eu espero que todos anseiem por isso com todo o coração. É a nossa esperança. A gente pode se interessar numa eleição política, a gente pode se interessar em acontecimentos no mundo, no Brasil, em outros países, a gente pode torcer para que vença aquele lado que a gente pensa que vai melhorar alguma coisa, mas lembrem-se, sempre, eu repito isso bastante nas aulas, os dois lados, ou os 3, ou os 10 lados políticos, todos representam o sistema babilônico, e não é só governo político, mas também econômico, é também religioso, é também cultural. Então nós precisamos entender que nossa esperança de vir o reino de Deus, você quer justiça, você quer paz, você quer harmonia, você quer paz e amor, você quer restauração, você quer uma mudança desse sistema que tem pessoas do mal triunfando e saindo sem julgamento. Você deseja que realmente seja implantado um sistema justo sobre a terra? Então, você também precisa encarar várias coisas que precisam acontecer antes.
E tudo, olha, tudo isso aqui que está aqui embaixo são várias partes do processo que precisam ser cumpridas para que Deus possa vir habitar na terra. Então, isso aqui antes de Deus vir na terra, ele precisa abalar os reinos deste mundo, ele precisa tirar esse sistema, ele precisa arrancar, não só mudar. Lembra das visões de Daniel? Ele viu vários reinos, né? Tinha a Babilônia, depois veio a Pérsia, depois veio a Grécia, depois veio a Roma e depois vem outros depois. Então, nós podemos dizer, Deus julga os líderes, os chefes na história. Quantas pessoas? Napoleão, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung na China e pessoas também, impérios do Ocidente, que a gente não pode se iludir achando que os impérios britânicos, o domínio dos Estados Unidos ou da Europa ou de outras partes seja assim do bem, porque nós temos que entender que realmente esse sistema babilônico está em todos eles. Mas Deus julga e os impérios caem, mas a história do mundo é deprimente. Por quê? Porque cai Babilônia, mas levanta outro. Cai a Pérsia, mas levanta outro. Então, nosso anseio é: Deus, traga o teu reino. Traga o reino, como Daniel 2 fala, um reino que nunca mais será abalado, nunca mais vai cair, vai encher a terra. Uma pedrinha do monte foi cortada sem mãos humanas e encheu toda a terra, e essa pedrinha acertou naquela imagem, naquela estátua que representa todos os impérios humanos, e aquela estátua caiu, despedaçou, virou pó e foi levada embora, virou nada, pó, levado embora pelo vento. Então é isso que vai acontecer antes do reino de Deus poder ser estabelecido. Esse grande abalo precisa vir e precisa ter uma purificação. Então eu vou só lembrar desses outros passos anteriores, mas só para vocês fazerem a conexão. Essa oitava visão que nós vamos ver hoje de Zacarias não descreve todo esse processo, mas tem a ver com esse ponto que é o último estágio, a última etapa antes da vinda do reino de Deus. Então, esse ponto aqui é o assunto da oitava visão. Mas só lembrando que antes, então, desse grande abalo, desse ponto final, o que precisa vir antes? Tem que ter um grande aviso, um testemunho para as nações. Porque Deus não quer destruir, julgar o sistema de Babilônia sem falar com as pessoas: saia dela, povo meu. Isso não é um chamado só para a igreja, isso é para todas as pessoas que Deus tem. Deus tem muita gente, Deus tem muitas pessoas em todos os partidos, em todas as ideologias, em todas as correntes, em todas as nações. Deus tem muita gente e Ele quer avisar, Ele quer alertar, Ele quer advertir para que as pessoas possam sair. Então, isso é algo grande, testemunho final que vai ser dado pela igreja, que vai ser dado por uma igreja purificada. Então, para dar esse aviso, o que tem que acontecer? Tem que ter uma restauração da casa de Deus. A casa de Deus precisa estar em pureza. Então, falamos das oliveiras, né? E essa casa de Deus tem que ser um lugar para que Deus possa realmente manifestar, testemunhar para o mundo o que é a verdade. Agora, como que a igreja hoje, como que nós, eu não estou olhando para outras igrejas, instituições, nós temos que olhar para nós mesmos. Eu estou olhando para mim. Como que vai haver um testemunho puro? Lembra daquele candeeiro que Deus mostrou no capítulo 4? Aquela luz que vai sair, os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra,
como é que essas oliveiras, esse azeite puro vai ser dado se nós estamos tudo misturado, todo assim, nossa vida é uma mistura de Deus, da palavra de Deus, do nosso amor por Deus, mas desse sistema do amor pelo materialismo, do amor pelos deuses desse século, pelas motivações erradas, pelo sistema do mal, todas as suas ramificações, todas as suas manifestações. Então, tem que haver essa purificação. E lembra que foi exatamente isso que nós vimos nas duas visões anteriores. No capítulo 5, Deus falou sobre o candeeiro, no capítulo 4, ele falou sobre os ungidos, sobre o azeite puro, falou que ele ia capacitar Zorobabel para edificar a casa, mas no capítulo 5 ele fala assim, mas para essa casa realmente ser uma luz para o mundo, precisa ter purificação. Por isso que o capítulo 5 fala a respeito do pecado que vai ser erradicado. A palavra de Deus vai começar a tratar mais seriamente com a igreja. Lembra assim, a Bíblia é muito clara sobre isso em muitos lugares. Já me antecipando um pouquinho, mas como eu estou mostrando essa sequência, o livro de Joel, o profeta Joel, é um livro curtinho, tem 3 capítulos. Ele fala, em resumo, ele fala exatamente disso, de como o povo de Deus, o primeiro capítulo começa dizendo os sacerdotes, os líderes da igreja, do povo de Israel, precisam chorar, precisam se arrepender, precisam buscar o favor de Deus, porque veio disciplina de Deus, veio castigo de Deus sobre a igreja. Então, capítulo 1, capítulo 2, fala sobre o exército de Joel e como arrasou tudo, mas depois começa a falar de arrependimento no capítulo 2. E depois do arrependimento, depois da restauração de Deus, no capítulo 2, depois de Deus tratar com seu povo, limpar, Malaquias 3, a purificação da igreja, Deus sentando com o lavandeiro e falando assim, eu vou... Não é uma coisa superficial, não é aquela limpeza cosmética, não é uma coisa só para ver de fora. Ele falou assim, eu vou tratar com a impureza lá dentro, lá no coração, que é a promessa da nova aliança, que Deus vai mudar nosso coração, que Ele vai mudar nossas motivações. Então, essa purificação em Joel, capítulo 2, traz avivamento, traz derramamento do Espírito, traz abundância na casa de Deus, traz restauração. E o que acontece no capítulo 3 de Joel? Deus reúne todas as nações no vale de Josafá para tratar com as nações, porque aí é a hora de tratar com as nações, ok? Então, essa é a sequência. Deus trata primeiro com a igreja. Então, aqui embaixo, o que Deus precisa fazer? Purificar seu povo. Ele precisa fazer com que a casa de Deus seja restaurada, que seja um lugar realmente para o nome de Deus. Não o nome do homem, não a nossa carne, não as nossas divisões, não as coisas que nós temos manifestado, nossa mistura, nosso desejo por poder, nossa prostituição com o sistema deste mundo, com o poder no governo, ou poder em outras áreas. A igreja, ela precisa ser separada da Babilônia. E não, eu repito, não é só essa mistura que é horrível que está acontecendo hoje em vários países, da ligação errada da igreja com o poder político, mas tem com o poder econômico, tem com o dinheiro, esse mal que está enraizado dentro de nós. Então, essa purificação, essa separação da Babilônia, ela precisa acontecer para que Deus possa dar um aviso ao mundo e Deus possa abalar e eliminar
o sistema do mal, o sistema da Babilônia, ok? Então, com isso, com essa base, vamos olhar para a oitava visão, lembrando então que nós temos essa sequência. Nas visões anteriores, Deus estava tratando com a igreja, ou com Israel, com seu povo, e agora na oitava visão, nós vamos ver Deus voltando sua atenção para as nações. Zacarias 6, versículo 1. Outra vez, praticamente cada vez que tinha uma nova visão, ele tinha que levantar os olhos, ele tinha que olhar para cima, ele tinha que ter olhos espirituais, ele tinha que ver aquilo que Deus estava mostrando. Levantei os olhos e olhei, e vi 4 carros que saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Então nós temos um cenário aqui que tem 4 carros. Algumas traduções falam carruagem. Esses carros, obviamente, não eram os carros de hoje. O carro era uma carruagem, era um objeto móvel puxado por cavalos e era um símbolo de guerra. E como alguém disse, nos dias de hoje, nós chamaríamos de tanque de guerra. Porque nas guerras, hoje tem outras armas e tem o poder bélico de mísseis, de aviões e de outras coisas, mas o tanque, mesmo até hoje, né, nessas guerras aí que estão acontecendo na Ucrânia e em outros lugares, o tanque ainda continua sendo uma arma de guerra muito importante, né? Os países que têm os tanques têm tanques mais sofisticados, maior número de tanques, eles têm uma superioridade. A ideia nas guerras antigas era assim, que o país que tivesse, a nação que tivesse só soldados, infantaria, não teria condições de enfrentar um outro exército que tivesse carros com cavalos. Eles tinham muito mais poder, uma superioridade. Então, esses carros representam... são um instrumento de guerra. Então ele viu 4 carros que saíam dentre 2 montes e tinha 2 montes, esses 2 montes eram de bronze. E aí ele descreve os 4 carros. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos. No segundo carro tinha cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos baios. Essa palavra aqui, às vezes, tem várias traduções, assim, mas parece que eram cavalos que tinham malhados, né? Cavalos malhados, assim, eles eram de mais de uma cor, não era só, né, como os outros cavalos tinham uma cor só. Cavalos baios ou mesclados. Todos eles fortes. Essa parte da tradução é um pouco, assim, tem dúvidas entre os tradutores, porque aqui nessa tradução minha fala assim que todos eles eram fortes. Alguns estudiosos entendem que todos os 4 cavalos tinham cavalos fortes, mas algumas traduções mostram que essa palavra que eram fortes se refere somente ao 4º carro. Os cavalos do 4º carro eram mais fortes, eram especialmente fortes. Eu acredito que seja essa a tradução correta. Bom, ele perguntou ao anjo que falava comigo, ainda bem que ele estava sempre acompanhado por um anjo, porque só de olhar para as coisas, assim, claro que ele sabia que eram cavalos, que eram carros, mas ele queria saber o que significava. E o anjo respondeu: estes são os 4 ventos do céu, saindo, aqui a minha tradução é ventos, mas acho que todos lembram que a palavra no hebraico vento também pode ser espírito. Então eles podem ser os 4 espíritos de Deus. Os próprios anjos são considerados como ventos ou como espíritos, como mensageiros. Então podem ser 4 ventos, podem ser 4 anjos. E, na verdade, tem uma relação entre vento e anjo e mensageiro. Esses são os 4 ventos do céu, 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra.
E o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos sai atrás deles, o dos baios ou malhados para a terra do sul, e não fala dos vermelhos. Os cavalos fortes, porque ele está identificando um dos grupos. Então, por isso que me parece que a ideia é assim, que esses cavalos malhados, seriam os cavalos fortes. Os cavalos fortes saíram e procuravam ir por diante. Você já viu um cavalo que está forçando, ele está ansioso para sair, ele fica puxando na rédea, ele está ansioso para sair correndo. Então era mais ou menos essa visão aqui, que os cavalos fortes saíram e procuravam ir mais adiante para andarem pela terra. E o anjo disse, ide, percorrei a terra. E eles percorriam a terra. Então o anjo, me chamou, dizendo, vê. Parece que a palavra aqui é que ele clamou, ele gritou para Zacarias. Vê, olha aí, aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Essa visão, ela não traz muitos detalhes, ela não vai mostrar muita coisa sobre o juízo final, sobre as coisas que vão acontecer. Simplesmente dá uma pequena olhada e mostra assim que essa sequência de 8 visões termina com um olhar para o mundo todo. Nós já vimos no final do capítulo 4, quando estava falando das 2 oliveiras, o último versículo, 4:14, fala que essas 2 oliveiras, essas 2 testemunhas, são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então, nós já vimos aqui uma menção chamando Deus do Senhor de toda a terra. E isso é muito importante para lembrar que Deus, durante a história, principalmente antes da primeira vinda de Jesus, Deus estava olhando mais para esse ponto na terra, para essa nação, para esse pequeno lugar na terra, Israel, um lugar tão minúsculo. Ele estava olhando assim, Deus era conhecido como Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas por Deus ter concentrado suas atividades, seu plano, estava muito restrito à terra de Israel. Isso poderia dar uma impressão errada, mas tem muitos lugares na Bíblia, principalmente no livro de Salmos e o livro de Daniel, que mostram que Deus é o Deus soberano sobre toda a terra. Ele não é o Deus só do povo de Israel, ele é o Deus de todos, é o Criador de toda a terra e é o Deus que vai governar, que vai ter o seu domínio sobre toda a terra. Aqui fala que esses anjos, esses espíritos, esses cavalos com carros que vão saindo para toda a terra, eles estavam, antes de serem enviados, onde eles estavam? Versículo 5. Eles estavam perante o Senhor de toda a terra. Essa expressão também é uma expressão muito importante. Eles estavam perante, eles estavam na presença. Então Deus tem um quartel-general, Deus tem um lugar onde Ele governa. Esse lugar hoje é no seu trono no céu, mas Ele deseja trazer tantos e tantos lugares, mostram que Deus quer fazer de Jerusalém, de Sião, o seu quartel-general na terra. Deus vai reinar a partir de Jerusalém. Ele vem para Jerusalém, a partir de lá que ele vai governar. Mas, por enquanto, ele ainda está governando do céu, mas essas cenas, por exemplo, essa cena aqui, fala que ele viu esses carros saindo do meio, entre 2 montes, e os montes eram de bronze. E quando a gente começa a conectar essa passagem, essa visão com outras passagens, mesmo essa que eu acabei de citar em Joel capítulo 3, lá fala que Deus vai reunir as nações no vale de Josafá, que seria o vale de Cedron, que fica aquele vale, aquele lugar baixo,
que fica entre o Monte do Templo e a cidade de Jerusalém, que fica no Monte do Templo, Monte Sião, né, fica num lugar alto, e aí tem esse vale, que seria o Vale de Josafá, o Vale do Cedron, e do outro lado do vale que tem o Monte das Oliveiras. Então, aqui não diz, mas quando ele fala de 2 montes, é possível, isso é uma ideia, é possível que esses 2 montes sejam o Monte Sião, o monte onde está Jerusalém, e o Monte das Oliveiras, que fica no meio, né? Que corresponde com Joel 3, que fala que lá que Deus vai reunir todas as nações. Mas, enfim, nós temos aqui essa visão, então, esse cenário de esses cavalos com carros de guerra saindo do meio desses 2 montes, mas eles estão perante o Senhor. E é o lugar para onde Josué, o sumo sacerdote, foi convidado. Falou assim, olha, lembra, Deus tirou as roupas sujas e colocou roupas limpas e puras. E ele falou assim, eu vou dar a você. Isso é uma coisa simbólica, assim, simbólica no sentido assim, Deus estava falando com Josué, mas isso Josué representava o ministério sacerdotal. Então, o ministério sacerdotal estava sendo chamado, né, no capítulo 3, para estar ali, naquele lugar, na presença de Deus, diante do seu trono, na sua presença, no seu conselho, entre aqueles que estavam ali. Então, esses anjos, esses espíritos que vão sair para, né, 4, sempre você pensa nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, toda a terra, né? 4 sempre fala assim da terra como um todo, os 4 cantos da terra. A terra não tem canto, mas é um símbolo, uma expressão alegórica para falar assim, isso é toda a terra, de uma extremidade do céu à outra. Mas de onde eles saem? Eles saem da presença de Deus. Então, esse é o lugar, Deus é quem dá as ordens, Deus é quem governa. Então, antes de pensar um pouco mais sobre, como eu falei, assim, essa visão não vai nos mostrar muita coisa sobre acontecimentos escatológicos, sobre o tempo do fim. É mais assim, Deus só deu meio que um símbolo, uma amostra para dizer assim, no final de todo esse processo, como eu mostrei aqui, para que Deus possa realmente usar esse templo que eles estavam reconstruindo, ou o templo que está sendo restaurado hoje nos nossos corações, no povo de Deus, para que Deus possa vir e habitar na sua casa, que até agora tem sido uma casa só para o nome de Deus, mas ainda não é o lugar da sua presença, da sua permanência. Para que ele venha de uma forma permanente, precisa ter essa situação em que os exércitos de Deus vão sair e vão trazer a vitória final para Deus, né? Porque as coisas que acontecem na terra, Daniel viu, agora Zacarias está vendo, acima da Rússia, da Europa, da China, dos Estados Unidos, das forças que tem na terra, acima das guerras do Oriente Médio, acima de todos os conflitos, existem anjos, existe a ordem de Deus. Daniel viu como Deus está governando essa sequência de impérios, de forças do mal. Não que Deus causa isso, não que Deus endossa nenhum desses impérios, mas Deus é quem dá a última palavra. Então, só para a gente conectar, acho que sempre é muito importante, pelo menos é uma das chaves que eu uso para estudar uma passagem, é pensar onde mais na Bíblia fala sobre esses 4 anjos, ou 4 espíritos, ou 4 ventos, onde mais que fala sobre isso? E basicamente nós temos mais um lugar no Antigo Testamento,
e um lugar no Novo Testamento. Então vamos olhar primeiro em Daniel, capítulo 7, porque nem sempre se refere à mesma ocasião, mas pelo menos a gente vai ter uma ideia do que se trata, né? Esses 4 ventos, esses 4 anjos, né? Então vamos dar uma olhadinha em Daniel 7, versículo 2, ele fala assim: na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu, a mesmíssima expressão, os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, o que Daniel viu? Ele viu os 4 animais que representavam 4 impérios, que já existiam, né? Babilônia já existia e que ele estava prestes a dar lugar para o segundo império daquela época. Mas assim, o que ele viu é que antes do surgimento desses 4 impérios, tinha esses 4 ventos, esses espíritos de Deus agitando o mar. Então nós podemos dizer que Deus é o vento de Deus. Deus é quem está no controle. É claro que nós não temos assim mais entendimento, assim, não temos uma compreensão mais profunda sobre como que Deus faz, mas a ideia é que esses 4 ventos, os espíritos de Deus, que estavam agitando e que daí surgiram os 4 impérios. E agora nós vamos ver uma cena um pouquinho diferente no livro de Apocalipse, capítulo 7 também. Apocalipse 7, também no comecinho do capítulo, primeiro versículo. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, como se a terra fosse quadrada e tivesse um anjo em cada ponta. Ok? Então isso significa assim, né? Eles estavam controlando, eles estavam numa posição estratégica sobre toda a terra. 4 anjos sobre os 4 cantos da terra, retendo. Em Daniel, os 4 ventos estavam soltos e liberaram o surgimento de 4 grandes impérios. Aqui nós temos 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E depois, na continuação, o que se vê, ele fala assim: por enquanto não pode soltar esses 4 anjos, porque antes precisa selar aqueles que são escolhidos, né, que estão abertos para Deus, aqueles que estão servindo ao Senhor. Precisa selar aqueles que têm o coração para Deus, para que eles não sejam destruídos juntamente. Que a ideia é que esses 4 ventos que eles estavam segurando iriam liberar juízos de Deus sobre toda a terra. Então, isso é só essas 2 referências nos ajudam um pouco a entender que esses 4 espíritos de Deus, esses 4 ventos, espíritos aqui podem representar os próprios anjos, os mensageiros, enfim. E o Espírito de Deus, que move em tudo, estavam sendo retidos, mas agora estava chegando a hora, de acordo com Zacarias 6, né? Voltando para Zacarias 6, nós temos esses cavalos que estão, lembra, eles estão ansiosos, eles querem sair, mas eles estão aguardando. Então, assim como no Apocalipse nós vemos que os 4 anjos estavam com os 4 ventos, mas houve uma voz dizendo: não soltem os ventos, não soltem os juízos de Deus, porque ainda não houve a separação, não houve ainda a proteção de Deus sobre aqueles que estão servindo a Ele. Aqui em Zacarias 6, eles estão ansiosos para sair, mas eles também estão aguardando a ordem. E no versículo 7, que os cavalos queriam sair, queriam andar pela terra,
o anjo, que pode ser, muitas vezes, quando esse anjo mensageiro, muitas vezes, é o próprio Jesus, porque depois, no versículo 8, ele fala, eles fizeram repousar o meu espírito. Então, é Deus falando, que ele falou assim, que eles podiam, ele deu a ordem assim, ide, percorrer a terra. Ok, só quero mostrar mais uns textos que mostram assim essa visão celestial, né? Que o que nós estamos vendo aqui na visão de Zacarias, fala de 4 carros e cada carro era puxado por alguns cavalos, mas assim o exército de Deus é muito grande. Então eu vou ler rapidamente alguns textos no livro de Salmos, o Salmo 68, versículo 15. Isso aqui também vai nos ajudar a entender esses 2 montes de bronze. De onde que saem esses carros, esses cavalos? Eles saem, como nós vimos, da própria presença de Deus. Então nós estamos vendo um cenário assim do quartel-general, do lugar de onde Deus governa, do lugar onde Ele dá as ordens. E esse lugar, muitas vezes na Bíblia, fala de um monte. Como eu falei, assim, esses 2 montes que aparecem em Zacarias 6 podem representar esses 2 montes que tem lá na cidade de Jerusalém, entre a cidade e o Monte das Oliveiras, e também podem representar de onde Deus, né, onde Deus habita, porque tudo que tem na terra é um espelho, né, é uma imagem daquilo que está na presença de Deus, porque tem visões dos profetas que falam que o lugar onde Deus habita é um monte santo. Então ele fala aqui em Salmo 68, 15, as montanhas de Bazã são majestosas, de cimos numerosos são as montanhas de Bazã. Isso aqui pode representar, assim, montanhas, são outros reinos, porque ele fala no versículo 16, por que olhais com inveja, ó montanhas escarpadas, para o monte que Deus desejou para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará eternamente. Então, aqui nós temos os outros reinos olhando com inveja para o monte que Deus escolheu. Assim, quando você vai para a terra de Israel, quando você vai para Jerusalém, são chamados de montes, são elevações, mas não são montanhas, são bem mais baixos. Então, aos olhos humanos, se nós formos olhar para Jerusalém natural, aos olhos humanos, o monte Sião, né, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, para o seu governo, para colocar seu trono, é um monte baixinho, mas isso aos olhos humanos, porque na realidade, né, como Isaías 2 fala, esse monte vai ser elevado, Deus vai colocar o seu lugar de habitação como superior a todos os outros reinos, né? Então ele fala, por que vocês olham com inveja para o monte que Deus desejou? E agora, versículo 17, que descreve o exército de Deus. Salmo 68, 17. Os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares de milhares. O Senhor, isso são os carros, isso é exército, são os tanques celestiais. Então Deus tem um exército enorme. O Senhor está entre eles no Sinai, no seu santuário. Quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, etc. Então Deus está falando que o reino dele vai prevalecer. E vamos olhar agora Salmo 103. No final do Salmo 103, ele descreve o seu domínio. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. O seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis à sua voz.
Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Então esses anjos, esses carros, esses ventos, fazem parte deste exército. O que Zacarias está vendo é uma visão do que realmente existe, de onde está o controle das coisas. E onde onde está o poder de Deus para ir contra todo esse poder humano que se levanta, que se enaltece contra Deus. Então, isso aqui revela mais um texto aqui, logo em seguida, Salmo 104, versículo 1 a 4, fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória, de majestade. Ele, Deus, se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina e põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro. Então o próprio Deus tem uma carruagem. O próprio Deus tem como general Jesus, que é o comandante dos exércitos. Ele faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Então, tudo isso é para a gente ter realmente uma visão de como Deus está no controle e como Deus está aguardando para que seja feita, tem um momento certo. Acho que em Apocalipse 9 tem um lugar que fala assim que tem uma hora, um dia, uma data específica que Deus vai liberar. Então Deus tem, assim como tem uma data que só Deus Pai sabe da volta de Jesus, tem uma hora que Deus vai liberar. Então o que nós estamos vendo aqui, combinando com Daniel e Apocalipse e Salmos, o que nós estamos vendo aqui é que Deus tem um grande exército. Essa visão de Zacarias viu assim, 4 carros, mas eles representam esses milhões e milhões de carros e de anjos que Deus tem para executar suas ordens. E eles estão prontos para sair para a terra e executar a vontade de Deus. O que nós temos aqui tem várias coisas que a gente não entende plenamente. Tem as cores dos cavalos, que é mais ou menos semelhante a Apocalipse 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse, não bate, todas as cores não são idênticas, mas são bem semelhantes. Mas as cores podem representar, como fala no Apocalipse, vermelho é guerra, o preto é fome, branco é conquista, vitória. Então, tem esses significados, mas aqui o anjo não fala nada sobre as cores, ele só fala assim, no versículo 6, ele dá destino de 3 dos 4 carros. O vermelho ele não fala, não cita depois para onde que eles foram. Mas no versículo 6 ele fala: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. O dos brancos sai atrás deles. Então, os cavalos pretos vão e os brancos vão atrás. Sendo que aqui não fala o que significa os pretos, mas eles vão para dominar, para trazer a vitória de Deus sobre a terra do norte. E os brancos são os cavalos da vitória, porque Apocalipse fala que o cavalo branco era para conquistar, e no capítulo 19 de Apocalipse fala que Jesus vai voltar num cavalo branco trazendo vitória. Então o branco significa vitória, conquista. E eles vão para a terra do norte e os malhados, os baios, vão para a terra do sul. E esses cavalos que vão para a terra do sul, eles estão ansiosos para sair, acho que até para ir além do sul, porque eles querem andar pela terra, no versículo 7, e o comandante diz para eles: ide percorrer a terra. E no versículo 8, o que é a conclusão da visão, então ele vê todas essas coisas que representam esse poder de Deus, os exércitos espirituais, aquilo que está
realmente acima de todos os impérios e forças humanas. Ele vê tudo isso e no final o que ele cita, porque muitas outras coisas vão acontecer. Essa visão, não, como eu falei, não descreve todos os acontecimentos. Temos Joel 3, tem o próprio Zacarias 14, tem outros textos na Bíblia que falam o que vai acontecer no fim, o que Deus vai fazer com todas as nações. Mas aqui é só para dar um gostinho, só para mostrar uma pequena janelinha, para dizer assim, depois que Deus trata com o pecado e a impureza do seu povo, depois que Deus separa e faz realmente uma purificação no meio do seu povo, ele é liberado, Deus é liberado para trazer a paz para o mundo inteiro. Mas para trazer a paz, o reino de Deus para o mundo inteiro, ele precisa eliminar esses sistemas, ok? Mas o que ele diz aqui, a única pista que ele nos dá aqui é no versículo 8, que ele fala assim, ele grita para Zacarias, fala assim, olha ali, aqueles que saíram para a terra do norte, que foram os pretos e os brancos, aqueles que foram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito. Então ele está dizendo, olha, tem algo muito específico, não é tudo, não é a história toda, não descreve toda a guerra ou a vitória de Deus, mas tem algo muito específico na terra do norte. E lembrem que na visão anterior, a última coisa que nós vimos na visão anterior foi que essa mulher, Nuefa, naquele cesto lá, ela foi retirada, é o sistema, é a encarnação do mal, foi retirado de Israel e levado para a terra de Babilônia, que era considerada assim no norte, ficava assim a leste, mas sempre a Bíblia, sempre os profetas falavam do norte. Do norte. Eu só quero, tem muitos textos, mas eu só quero lembrar aqui que se você olhar Jeremias, Isaías, Ezequiel, Joel, tem muitas e muitas profecias falando assim que os países que iam invadir Israel viriam do norte. A própria Babilônia é considerada assim um exército que vem do norte. Mas quando Jeremias profetiza contra a Babilônia, o país que ia dominar a Babilônia também viria do norte. Ezequiel 38 e 39, que falam de Gog e Magog, que falam do anticristo, das batalhas finais, falam, citam nos 2 capítulos, falam assim que esse Gog e Magog, Gog talvez como líder da nação de Magog, mas assim, esse poder do anticristo, esse poder dos exércitos que virão contra Israel, eles virão do norte. Então, eu estou falando isso porque aqui ele fala assim, esses cavalos que foram para o norte, eles fizeram meu espírito se aquietar. Eles fizeram meu espírito ficar em paz. Então, isso é muito simbólico e no livro de Isaías 14, quando fala da Babilônia, uma profecia de Isaías contra a Babilônia, ele fala assim, ele começa a falar de Lúcifer, é uma das 2 passagens proféticas que falam como se o rei da Babilônia, quem está por trás do rei da Babilônia? O próprio Satanás. E quem é Satanás? Quem era Lúcifer? E ele fala que esse Lúcifer, que quis se exaltar acima de Deus, ele falou assim, ele usa essa expressão que ele vai ficar do lado do norte. Então nós podemos entender que isso simbolicamente representa a sede. Para onde que essa mulher da iniquidade foi? Para Sinear, para Babilônia. O que é Babilônia? É todo esse sistema, ele representa, ele encarna toda a besta, a meretriz, tudo que vem contra Deus,
está representado ali, está incluído nesse sistema babilônico. E os cavalos e os carros que vão para o norte, eles trazem quietude para o Espírito de Deus, ok? Eu sei que é muita informação, que é muita coisa para caber na nossa cabeça, mas nós precisamos só guardar o principal, né? Agora eu quero fazer uma rápida comparação aqui. Uma coisa muito interessante é que essa última visão, ela tem várias semelhanças com a primeira visão que Deus deu para Zacarias, no capítulo 1. E eu não vou, né, não temos tempo para ler, mas eu só quero fazer algumas comparações aqui, e são significativas porque essas 8 visões fizeram uma sequência, tem uma sequência aqui. E a primeira visão que Deus deu para Zacarias, e como falei assim, em outro momento, em outra aula, vou falar sobre as 8 visões juntas e tirando conclusões de todas elas. Mas na primeira visão que Deus deu para Zacarias, ele também viu cavalos, ele não viu carros. Então, na primeira visão, o cenário é que eles estavam num lugar mais fundo, né? Acho que o termo usado é... Eles estavam no vale, né? Estavam no vale. Então, estavam talvez exatamente nesse lugar entre a cidade de Jerusalém, o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, que tem esse simbolismo, né? Que está também junto com Joel 3, né? O Vale de Josafá. Mas eles estavam no vale, os cavalos, e na 8ª fala entre 2 montanhas, geralmente entre 2 montanhas é um vale também. Só que na primeira visão ele não viu esses montes de bronze. Montes de bronze significa assim, tipo uma fortaleza, é a força, o lugar onde Deus está, é impenetrável, é uma muralha, um monte de bronze, fala de juízo também. Então, na primeira visão, ele ainda está vendo só cavalos, mas na última, os cavalos já estão puxando carros de guerra. Na primeira visão, os cavalos estavam sendo enviados por Deus para percorrer a terra, mas só para trazer um relatório. Então, eles não estavam saindo para vencer, para conquistar. Então a gente tem essa imagem muitas vezes na Bíblia de que os anjos, o Espírito de Deus vai percorrendo toda a terra, Deus sabe de tudo que está acontecendo. Então eles foram, nessa primeira visão, eles ainda estavam saindo para trazer um relatório para Deus. Aí eles voltaram e trouxeram um relatório. O que eles falaram? Eles falaram assim, até parecia uma coisa boa. Eles falaram assim, está tudo em paz, a terra está tranquila, está em paz. Já na 8ª visão, não era para trazer relatório, era para realmente carros de guerra, era para conquistar. E essas nações que estavam em descanso, nós descobrimos nessa primeira visão que até o profeta fala assim, mas Deus, está tudo em paz, mas até quando o Senhor vai deixar as nações dominando o mundo? É como se... E parece que as visões que falam, as profecias que falam do anticristo, parece que vai ter um período de falsa paz. Parece que vai ter um período em que parece que tudo foi acertado. E essa hora é a hora que o povo de Deus vai dizer, Deus, não está certo isso. Todo mundo em paz, todo mundo vivendo em prosperidade, o teu povo, o teu reino sendo vencido, está por baixo e a iniquidade prevalecendo. Não pode ser assim. E aí Deus fala, eu estou irado, eu tenho muito ciúme pelo meu povo. Então, essa é a primeira visão. E aí vem todas as coisas que vêm nas outras visões, mostrando como Deus vai agir para mudar essa situação. Mas o que eu quero mostrar é que na primeira visão as nações estão em descanso, em paz, e Deus está irado. Deus está incomodado. Não está bom, né? Como fala em Tessalonicenses, quando falar em paz, né, vem repentina destruição, porque não é uma verdadeira paz. Aí, quem está em descanso na 8ª visão? Depois que os cavalos vão, os carros vão
para a terra do norte, ele fala assim, esses trouxeram paz, descanso para meu espírito. Então as nações estão sendo sacudidas, estão sendo abaladas, mas Deus está em paz. E Deus fica, então, em vez de ficar irado, ele fica satisfeito. Então, isso é para a gente entender como a primeira visão é o começo do processo e na oitava visão já está mais perto do final. Eu quero só, então, fazer algumas poucas, né, observações finais. Como eu disse, não tem nessa visão, a gente não tem mais explicações de como que vai ser essa guerra final, isso está em outras passagens. O que essa visão de Zacarias, essa oitava visão, está mostrando é que depois de Deus acertar a sua casa, seu povo, purificar o seu povo, vai chegar o momento, então, em que Deus vai poder abalar todas as nações, tirar o mal e trazer o seu reino. O que eu quero mostrar, duas coisas, né? Uma é que, o que é esse descanso do Espírito Santo? Às vezes fala assim, né? Os profetas usam essa expressão de que Deus, Ezequiel, principalmente o profeta Ezequiel, ele fala sobre a ira de Deus contra o povo de Israel, e ele fala assim que depois que Deus julgar, depois que Deus tratar, disciplinar o seu povo, a ira dele vai ficar apaziguada. Então a gente tem essa imagem assim de um Deus irado e aí tem que ter muito sofrimento porque Deus quer sofrimento, e não é isso. Eu quero lembrar de Gênesis capítulo 6, quando toda a terra estava praticando maldade antes do dilúvio, e Deus fala com Noé, fala assim, meu espírito não vai lutar para sempre. Eu quero assim simplesmente que a gente pense sobre o sentimento que nós temos quando a gente vê injustiça. Quando você vê uma pessoa, ou pessoas, ou um sistema, ou um governo praticando mal. Por exemplo, né, uma coisa muito atual, a Rússia invadindo a Ucrânia. Então, muito injusto, muito assim, trazendo sofrimento. Então, o que isso causa em nós? Nós somos imperfeitos, nós temos motivações erradas, nós temos um coração que não é puro, mas a gente sente uma inquietação, porque aquilo é injusto. A pessoa que está mandando fazer isso, ele está fazendo uma coisa muito injusta, e ele vai ficar em paz, ele vai sair por cima, ele vai lucrar com isso, sendo que milhares e milhares de pessoas do próprio povo russo, dezenas de milhares de russos morrendo na batalha e os ucranianos sofrendo. E como que fica essa injustiça? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus não tem, o Deus da Bíblia não é revelado como alguém que tem prazer na morte, no castigo. Ele não tem prazer nisso, mas ele se sente incomodado. O Espírito de Deus, no tempo antes do dilúvio e durante toda a história da humanidade, hoje com certeza está nesse ponto, o Espírito de Deus está lutando, é algo que não deixa Deus descansar, é algo que incomoda, e não é um incomodar vazio. Deus precisa resolver o problema da justiça, da injustiça. Então, quando ele fala, os carros foram para a terra do norte e trouxeram descanso para o meu espírito, é porque realmente a injustiça, o mal, a raiz do mal, está sendo resolvido, tá? Então, eu enxergo isso, né? Que quando todas as nações estavam em paz, sendo que estavam praticando injustiça, porque se você reler a primeira visão, em Zacarias 1, ele fala assim, as nações trouxeram sofrimento para o meu povo, mas foram muito além daquilo que eu queria.
Então, Deus fica incomodado com a injustiça, com o sofrimento, com aquilo que está sendo feito. E o que vai trazer paz? Não é simplesmente passar por cima de toda a maldade. Tem que ter uma solução e Deus é justo, Ele sabe como fazer isso, ok? A segunda observação que eu quero fazer é a seguinte. Lembrando-se, então, deixa eu voltar aqui. Lembrando que Deus quer habitar na terra e que a última coisa que precisa acontecer é Deus tirar, Deus quebrar. Eu acho que é muito boa a imagem de Daniel 2, né? Aquela estátua lá e uma pedrinha pequena acertando aquela estátua nos pés. A estátua cai, mas ela não somente cai, mas ela vira pó. E o vento leva embora como se fosse palha. Então, nós temos aí Apocalipse 11 que fala que os reinos do mundo se tornaram o reino do nosso Cristo e do seu Deus. Então, essa imagem de que para Deus reinar, ele precisa eliminar esses reinos que estão se levantando contra ele, que estão estabelecendo um sistema que não permite o reino de Deus. É um obstáculo, é um impedimento. Deus não vai estabelecer o seu reino na terra com um reino ou muitos reinos concorrentes. Então, ele precisa fazer isso. Mas lembra então que antes de abalar as nações, Deus precisa tratar com o seu povo. E o ponto que eu quero fazer é o seguinte: para Deus resolver o problema da Babilônia, é relativamente simples. E eu vou ler, antes de continuar falando sobre isso, deixa eu ler em Apocalipse 18, quando fala sobre a queda da Babilônia no final. Olha quantas vezes Deus fala, a profecia fala nesse capítulo, ele fala assim, que caiu. Apocalipse 18, versículo 2. Caiu a grande Babilônia. Então, no fim, essa mulher que nós vimos que foi tirada da terra de Israel, foi levada para a Babilônia, lá vai ter uma casa para ela. Deus vai deixar isso? Não, ele tira do seu povo, mas ele vai julgar essa grande Babilônia. Então, no fim, a grande Babilônia, que causou mal para todas as nações, que representa o reino do Deus deste mundo, que representa tudo que se levanta contra Deus, tudo que é contrário a Deus, todo esse sistema que parece tão emaranhado em nós mesmos, esse reino vai cair. Mas olha o que ele fala. Olha, eu vou ler, vou mostrar 4 versículos que falam isso, né? Eu nem sei se eu peguei todos, né? Mas no versículo 8, Apocalipse, em Apocalipse 18. Versículo 8. Portanto, num mesmo dia, num só dia, virão suas pragas e será queimado no fogo, porque Deus é o Senhor Deus que julga, Ele é forte. Versículo 10. E estando de longe pelo temor do tormento dela, dirão os reis da terra, ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. Gente, pelo que está falando aqui, é coisa rápida. Num dia, numa hora, todo piloto, final do versículo 16, numa só hora foram assoladas tantas riquezas. E versículo 19, ai, ai, da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência, numa só hora foi assolada. Então, o ponto que eu quero mostrar é, para Deus resolver o problema do sistema do mundo, do sistema dos reinos deste mundo, que a gente pensa, gente, quem que vai acabar? Quem que vai eliminar? Como é que vai fazer para acabar com o sistema do anticristo, com o sistema de tudo que se levanta contra Deus, que está em todas as áreas da nossa vida? Como é que vai acabar tudo isso? Deus fala assim, numa hora. Agora, qual que é o problema? O que está gastando tempo para Deus? Tratar com o seu povo.
o processo de purificação, o processo de reedificar a casa de Deus, de levar o povo para a Babilônia e tirá-los de lá e tirar os deuses falsos e purificar. Ele tira as roupas sujas de Josué, mas ele tem que tratar com o povo, ele tem que eliminar o mal dentro de nós, ele tem que nos fazer entrar numa nova aliança, mudar nosso coração. Essas coisas estão levando milênios. Deus está trabalhando com isso, olha, quanto tempo. E por quê? Qual a diferença? Porque o reino de Deus não é um reino em que simplesmente Deus usa seu grande poder e sua grande autoridade para fazer todo mundo se submeter a Ele. Essa parte de eliminar os reinos do mal, essa parte de acabar com Babilônia, isso é rápido para Deus. Deus não tem problema com isso. Mas isso não traz o reino de Deus em si só, isso não traz. Ele vai fazer isso no final, mas isso em si não traz o reino de Deus. O reino de Deus é implantado conquistando o nosso coração, movendo em nós, tem que ser voluntário, tem que ser uma transformação interior, a gente tem que buscar Deus, correr atrás de Deus. Esse processo de Deus estabelecer o seu reino no nosso coração e coletivamente, esse processo demora até para Deus, demora quanto tempo para Ele fazer. Então, isso aí tem muitas ramificações, mas é um ponto muito interessante para a gente pensar, que todas as 7 visões de Zacarias tratavam de Deus com seu povo, né? As primeiras visões falavam das nações, mas sempre é Deus tratando, e principalmente a partir da visão de Josué, de Zorobabel, eliminando o pecado. Então Deus está falando assim, olha, o processo de preparar o povo de Deus, de estabelecer a luz, de tirar o pecado, de formar em nós um reino que realmente seja nós sejamos parceiros, amigos, filhos de Deus, andando com Ele, amando a Ele. Esse processo é longo. A parte de acabar com o sistema do mundo é rápido. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti e queremos, Senhor, queremos estar fora, queremos que o Senhor nos tire do nosso coração. Não é sair de uma igreja, não é nem sair necessariamente do emprego ou do que nós estamos fazendo, mas é tirar nosso coração de tudo que tem relação, tudo que está sendo dominado por Babilônia. Porque o Senhor quer fazer essa separação e pelo que nós podemos ver, pelo pouco que nós podemos entender dessas visões, essa última visão só acontece depois que houve a purificação, depois que o Senhor tratou e tirou o pecado de dentro do povo de Deus e tirou o sistema de dentro do povo de Deus. Então, Senhor, nós queremos cooperar contigo, porque, Senhor, não dá para aguentar, não dá para continuar vivendo debaixo dessa opressão da Babilônia. Seja qual for o governo, seja qual for o sistema econômico, seja qual for o tipo de vida que nós temos, nós estamos vivendo debaixo de um sistema que é totalmente contrário. Mesmo assim, o Senhor pode gerar em nós uma prática do Teu reino. E nós pedimos isso, pedimos que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos purifique, que o Senhor trate lá dentro, lá no fundo, que o Senhor queime, como em Malaquias 3, que o Senhor se assente perto de nós e nos purifique de todo mal. Nós pedimos isso e que venha logo o Teu reino, é o nosso desejo, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.